Augusto Nogueira percebeu que havia alguém dentro de sua casa antes mesmo de desmontar do cavalo. Não foi pela porta aberta, nem por uma sombra na janela. Foi pelo cheiro. Cebola dourando na gordura, alho esmagado, abóbora cozinhando com cheiro verde. E alguma coisa assando no forno a lenha. O cavalo castanho parou perto do terreiro, sacudiu as orelhas e soltou o ar pelas ventas. Augusto permaneceu na sela, uma mão nas rédeas, a outra apoiada sobre a coxa, enquanto o último sol daquela quinta-feira escorria vermelho por trás das serras. A casa à sua frente estava exatamente onde sempre estivera, comprida. Paredes brancas manchadas pelo tempo, telhas antigas, varanda sustentada por 5 pilares de madeira, uma cadeira vazia perto da porta, mas a chaminé soltava fumaça. Fazia 7 anos que ninguém acendia aquele fogão. 7 anos. Augusto desmontou devagar. Aos 54, ainda tinha força de homem acostumado a levantar saco de ração e segurar bezerro bravo, mas o joelho esquerdo começara a cobrar cada queda de cavalo sofrida na juventude. Amarrou o animal ao mourão e não chamou ninguém. Escutou. Panela. Uma colher raspando ferro. Depois o som de uma faca batendo ritmadamente sobre madeira. Tac, tac, tac. Aquilo era quase obsceno dentro daquela casa. Vida. A cozinha fora o coração da fazenda Santa Eulália, quando Clara ainda vivia. Gente entrando, café passando, farinha espalhada, bolos esfriando na janela, trabalhadores sentados em bancos compridos, Clara cantando sem terminar música nenhuma. Depois da morte dela, Augusto fechara a porta dos fundos e passara a comer numa saleta junto ao escritório. Quando precisava de alguma coisa da cozinha, entrava, pegava e saía. O fogão permanecera frio. A caneca esmaltada de Clara continuava pendurada num gancho perto da pia. Ele nunca tivera coragem de tirá-la. Agora alguém estava cozinhando ali. Augusto atravessou o terreiro. Um pano florido que ele nunca tinha visto estava estendido sobre a mureta. Uma mala pequena, azul, descansava debaixo da varanda. Ao lado dela, havia um par de sapatos femininos cobertos de barro seco. Ele parou. Não era ladrão. Ladrão não deixava sapatos na porta. Empurrou a cozinha. A mulher estava de costas. Tinha cabelos castanhos presos de qualquer jeito no alto da cabeça. Usava uma blusa clara com as mangas dobradas até os cotovelos e uma saia escura abaixo dos joelhos. Estava inclinada sobre uma panela de ferro, mexendo a comida com uma colher de pau. No balcão, 3 tomates cortados, uma cebola pela metade, um punhado de quiabo. Ela cantarolava muito baixo. Augusto sentiu o peito se apertar com violência. Clara também fazia isso. Não a mesma música, não a mesma voz, mas aquele gesto. Uma mulher diante de um fogão aceso numa cozinha que ele transformara em mausoléu. A espora dele raspou o piso. A mulher virou. A colher escapou de sua mão e caiu dentro da panela. Os dois ficaram imóveis. Ela tinha talvez 30 e poucos anos, pele morena de sol, olhos cor de mel e cansaço suficiente no rosto para envelhecê-la quando não sorria. Não gritou, não correu, apenas segurou a beirada do fogão. Augusto tirou o chapéu. Quem é a senhora? Ela respirou uma vez antes de responder. Elisa Prado. Isso não responde o que está fazendo dentro da minha casa. Os olhos dela foram até a porta, calcularam a distância, depois voltaram para ele. Cozinhando. Augusto quase achou que tinha ouvido errado. Isso eu estou vendo. O fogo estalou entre os dois. Elisa desligou aquele tipo de defesa que algumas pessoas usam como ironia e falou sem rodeios. Ela chegou na região procurando trabalho. Havia uma vaga numa pousada perto da rodovia. Quando chegou, a pousada estava fechada. O dono tinha ido embora 2 dias antes. Disseram que ele devia dinheiro para meio mundo. Augusto não se mexeu. E daí a senhora resolveu entrar na casa de um estranho? Não. Ela apontou para a janela. Começou a chover ontem de noite.
Ela veio pela estrada procurando o sítio dos Barros porque disseram que talvez precisassem de cozinheira na colheita. Pegou a bifurcação errada. Viu a varanda, bateu, chamou, ninguém respondeu. A porta dos fundos não estava trancada. Então entrou. Entrou. A franqueza dela o incomodou mais do que uma desculpa teria incomodado. E resolveu fazer jantar? Elisa olhou para a panela. Tinha farinha, sal e uma lata de banha. O resto é dela. Apontou para uma sacola no chão. Ela podia ter comido pão seco, mas o fogão funcionava. Augusto fitou a fumaça subindo da panela. A senhora costuma ocupar casa alheia quando encontra uma porta aberta? O rosto dela endureceu. Não de raiva, de vergonha resistindo a se transformar em humilhação. Não. A voz saiu mais baixa. Mas ela não tinha para onde ir. A frase ficou na cozinha. Simples, sem lágrimas, sem súplica. Augusto olhou para a mala debaixo da varanda, depois para as mãos dela. Havia pequenas queimaduras antigas nos dedos. Mãos de quem realmente cozinhava. Quantas noites? Uma. Pretendia ficar quantas? Até amanhecer. Já amanheceu. Elisa baixou os olhos para a panela. Ela sabe. Augusto deveria mandar que recolhesse as coisas. Havia uma venda na vila. Um posto de combustível a 10 quilômetros. Uma igreja. Talvez alguma família oferecesse quarto. Não era problema dele. Durante 7 anos, Augusto sobrevivera precisamente transformando o sofrimento dos outros em algo que acontecia do lado de fora de suas cercas. Precisava ser assim. Quando Clara vivia, a porta nunca fechava. Era o filho de um empregado com febre. Uma vizinha precisando de carona. Uma família sem dinheiro para remédio. Um trabalhador querendo dormir no paiol. Clara dizia que casa grande demais para 2 pessoas tinha a obrigação de servir para alguma coisa. Augusto dizia que ela carregava o mundo nas costas até o mundo quebrá-la. A última discussão dos dois fora sobre isso. Agora aquela desconhecida estava usando a colher de madeira que Clara usara durante 22 anos. Ele sentiu o gosto metálico da lembrança. Tire a panela do fogo. Elisa obedeceu. Augusto foi até o fogão. Pegou a colher com 2 dedos. Ficou olhando para ela. Uma rachadura fina atravessava o cabo. Clara pretendia comprar outra. Nunca comprou. Ele colocou a colher sobre o balcão. Tem um quarto no corredor do lado direito. Elisa piscou. Como? 3 noites. Ela não respondeu. Só 3, repetiu Augusto. Até conseguir emprego ou descobrir como voltar para onde veio. Depois disso, cada um segue seu caminho. O olhar dela percorreu o rosto dele, procurando talvez a armadilha que aprendera a procurar em toda oferta inesperada. Ela pode trabalhar pelas noites. Não precisa. Precisa para ela. Augusto franziu a testa. Elisa endireitou os ombros. Não aceita hospedagem de graça. Cozinha, limpa, lava, ajuda no que souber. 3 noites por 3 dias de serviço. A senhora nem sabe que serviço existe aqui. Descobre amanhã. Por um instante, algo quase parecido com humor passou pelo rosto de Augusto. Quase. A comida vai queimar. Elisa virou rapidamente para a panela. Augusto colocou o chapéu outra vez. Já estava na porta quando ouviu. O senhor não vai comer? Parou. A mesa tinha 4 lugares. Um deles permanecia vazio havia 7 anos. Ele não se sentava ali desde o enterro. Não. Saiu. Atravessou o terreiro e entrou no pequeno cômodo junto ao escritório, onde havia uma geladeira, uma mesa estreita e um fogareiro. Abriu uma lata de sardinha, cortou um pedaço de pão de 2 dias, sentou-se sozinho. Só que naquela noite, o cheiro de comida atravessou a casa inteira e, pela primeira vez em 7 anos, o silêncio não conseguiu vencer. Augusto acordou às 4h40 com barulho de lenha. Ficou deitado alguns segundos, encarando o teto. Tac, tac, tac. Alguém rachava gravetos no quintal. Ele vestiu a calça, enfiou os pés nas botas e saiu pela porta lateral. A madrugada ainda era azul. Elisa estava perto do galpão, ajoelhada diante de um toco,
separando pedaços pequenos de lenha. Ao lado dela havia uma lamparina e uma chaleira. A senhora sempre acorda antes do sol? Ela ergueu o rosto. Cozinheira que acorda depois de quem vai comer fica desempregada rápido. Ninguém pediu café. Ninguém precisava pedir. Augusto observou o machado pequeno na mão dela. Está segurando errado. Elisa estendeu o cabo. Então mostra. Ele quase se arrependeu de falar. Pegou o machado, colocou um graveto de pé e bateu de uma vez. A madeira abriu limpa. Pulso firme. Não força o ombro. Devolveu. Ela repetiu. A lenha rachou torta, mas rachou. Melhor. Foi quase um elogio. Não se acostume. Dessa vez, ela sorriu. Era um sorriso breve e cansado, mas transformava o rosto. Augusto desviou os olhos primeiro. No curral, Sebastião e Joel chegaram pouco depois das 6. Eram os únicos empregados fixos. Os outros apareciam conforme o serviço. Sebastião encontrou Augusto perto do cocho. Tem fumaça na casa. Eu vi. Achei que a cozinha tinha pegado fogo. Não pegou. Sebastião esperou. Augusto conhecia aquele silêncio. Era pergunta sem coragem de parecer fofoqueiro. Tem uma cozinheira ficando uns dias. As sobrancelhas do homem subiram. Uma cozinheira? Foi o que ele disse. Sebastião coçou o queixo. Dona Clara ia achar. Augusto virou o rosto. O empregado interrompeu a frase. A cerca do pasto norte está frouxa, disse. Depois do café, Sebastião assentiu e se afastou. Augusto ficou olhando o chão. Durante anos, todos na fazenda aprenderam a não pronunciar Clara perto dele. Ele pensara que isso diminuiria a dor. Só muito tarde começava a perceber que também diminuíra Clara. Quando voltou à casa, havia café na mesa pequena do escritório, não na cozinha. Elisa colocara uma garrafa térmica, uma caneca limpa e um prato com 2 fatias de bolo de fubá. Augusto ficou parado diante daquilo. Ela apareceu na porta. A senhora entrou aqui? A porta estava aberta. Parece ter uma relação complicada com portas abertas. Parece. Augusto olhou para o bolo. Como sabia que ele tomava café aqui? A cozinha tem poeira em 3 cadeiras e marcas de uso em nenhuma. Essa mesa tem açúcar no canto, uma colher dentro da gaveta e farelo de pão de ontem. Ele ergueu os olhos. Elisa deu de ombros. Cozinheira aprende a ler mesa. Ele sentou. O bolo tinha casca dourada, centro úmido e erva doce. Clara detestava a erva doce. Ele mastigou. A diferença ajudou. Elisa não ficou esperando aprovação. Saiu para o tanque. Depois do café, Augusto encontrou-a lavando panos. Não mexa no quarto do fim do corredor. Ela nem perguntou por quê. Está bem. Nem no armário azul da cozinha. Está bem. O resto pode limpar se quiser cumprir esse acordo que inventou. Elisa torceu o pano. Alguma coisa na fazenda? Sabe lidar com galinha? Sabe quem não tem medo de bicada? Então sabe. Ele mostrou o galinheiro. 2 horas depois, encontrou o lugar varrido, os bebedouros limpos e uma galinha ruiva instalada dentro de um caixote porque estava com a pata machucada. O que fez? Separou ela. Por quê? Porque as outras estavam bicando a ferida. Augusto agachou. A ave realmente tinha um corte perto da articulação. Onde aprendeu? Cresceu em sítio. Achei que fosse cozinheira. Uma pessoa pode saber 2 coisas. Às vezes até 3. Ela olhou para ele. Dessa vez, Augusto percebeu quando a própria boca ameaçou um sorriso. Levantou antes que acontecesse. À tarde, Elisa caminhou até a porteira com um pedaço de papel na mão. Augusto a viu de longe. Ela parou diante da estrada. Ficou ali alguns minutos. Nenhum carro passou. Depois, dobrou o papel e colocou dentro do bolso. No jantar, ela preparou arroz, feijão, couve e ovos. Augusto voltou para sua mesa pequena. Encontrou-a vazia, sem prato, sem talher. Foi até a cozinha. Elisa estava sentada sozinha, comendo. Ela ergueu os olhos. O senhor disse que não comia aqui. E a comida? Está na panela. Ele poderia levar o prato.
Em vez disso, puxou a cadeira mais distante. O rangido da madeira pareceu enorme. Elisa não comentou. Serviu arroz. Augusto pegou o feijão. Comeram quase 10 minutos sem conversa. Na parede havia uma marca clara onde antes ficava o calendário que Clara trocava todo janeiro. Perto da janela, a velha caneca esmaltada continuava pendurada. Elisa não tocara nela. Augusto percebeu. A caneca não está suja? Ela olhou. Está. Por que não lavou? Porque parecia que estava ali por um motivo. Ele segurou a colher. A resposta entrou num lugar que ele não queria abrir. Está. Elisa voltou a comer. Não perguntou qual. Naquela noite, Augusto dormiu um pouco melhor. O problema foi acordar no meio da madrugada e perceber que estava esperando sentir cheiro de café quando amanhecesse. Era o segundo dia. Restava apenas um. E isso o incomodou mais do que deveria. No terceiro dia, Elisa desapareceu depois do almoço. A mala continuava no quarto. Os sapatos não. Augusto percebeu sem querer perceber. Passou a tarde consertando uma bomba d'água e olhando para a estrada em intervalos que fingia serem naturais. Às 4, uma caminhonete do leite parou na porteira. Elisa desceu da carroceria. Trazia 2 sacolas, um pacote de farinha de trigo e uma expressão fechada. Augusto aproximou-se. Conseguiu emprego? Não. Foi onde? Vila do Cedro. Sozinha? Ela virou a cabeça. Tem alguma regra contra isso? Perguntou. Então a resposta é sim. Sozinha. A secura dela o fez recuar um passo por dentro. Só queria saber. Ela também. Elisa entrou com as compras. Naquela noite fez sopa de mandioca. Augusto apareceu na cozinha enquanto ela cortava cheiro verde. Amanhã terminam as 3 noites. A faca parou uma fração de segundo. Terminam. Tem para onde ir? Ainda não. Nenhum dos dois olhava diretamente para o outro. A pensão da dona Cida aluga quarto. Ela foi lá. E? R$ 60 a diária. Posso... Elisa colocou a faca sobre a tábua. Não. A palavra não foi agressiva. Foi definitiva. Augusto fechou a boca. Ela apoiou as mãos no balcão. Ele já deixou ela ficar. Já foi mais do que precisava. Mas ela não quer começar a dever dinheiro também. Não precisa devolver. Justamente. Augusto entendeu. Talvez não por completo, mas o suficiente. Sebastião falou que a mulher que fazia almoço para os homens da colheita não volta este ano. Elisa não reagiu. São 12 trabalhadores a partir de segunda. Às vezes 15. Ela esperou. Preciso de alguém por umas semanas. Está oferecendo trabalho? Estou oferecendo salário. E o quarto? Faz parte? Quanto? Augusto disse. Elisa fez as contas mentalmente. Horário? Café às 5h30. Almoço às 11. Jantar só para quem mora aqui. Domingo livre. Compra? A fazenda fornece. Ela decide cardápio? Desde que ninguém morra envenenado. Pode descontar enterro do salário. Augusto soltou um som curto. Só depois percebeu que rira. O silêncio que veio em seguida mudou de temperatura. Elisa foi a primeira a baixar os olhos. Então está combinado? Por 1 mês. 1 mês. Ela estendeu a mão. Augusto apertou. A palma era quente, firme. Não havia nada romântico naquele gesto. Ainda assim, ele soltou rápido demais. Na segunda-feira, a cozinha acordou antes da fazenda. Às 5, cheiro de café. Às 5h15, pão na chapa. Às 5h30, 15 homens sentados em torno da mesa grande e dos bancos que Augusto tirara do depósito. A casa fez um barulho que ele quase não suportou. Colheres. Botas raspando o piso. Homens falando do tempo. Sebastião reclamando do preço do sal mineral. Joel contando história exagerada sobre uma onça que certamente tinha sido um cachorro. Elisa circulava entre a mesa e o fogão. Não servia homens como quem era invisível. Respondia. Mandava esperar. Repreendia quem tentava colocar mão dentro da panela. Quando Joel fez isso pela segunda vez, ela bateu de leve nos dedos dele com a colher. Se fizer de novo, come por último. Os homens riram. Joel recolheu a mão.
Augusto ficou junto à porta. Durante alguns segundos, a memória sobrepôs outra cozinha àquela, clara de avental amarelo. Um rádio velho tocando. Seu pai ainda vivo. Augusto com 30 anos. O mundo inteiro antes de ele descobrir que mundos acabavam. Elisa viu o rosto dele mudar. Não o chamou. Apenas abriu a janela. O vento entrou. A lembrança perdeu força. Naquela tarde, Augusto encontrou a mulher sentada perto do tanque, escrevendo num caderno pequeno. Ela fechou o objeto quando ouviu os passos. Não rápido o bastante. Ele viu nomes, datas. Lagoa Nova, Fazenda Bom Retiro, Breno Vilar, Samuel. Augusto não perguntou. Mas guardou o nome. Naquela mesma noite, um telefone tocou no quarto de Elisa às 2 da manhã. Uma vez. Parou. Tocou de novo. Augusto, acordado no corredor, ouviu a porta abrir. Elisa foi até a varanda. Alô? Silêncio. Quem é? Ela ficou imóvel. Depois desligou. Augusto permaneceu na sombra. Elisa voltou para dentro. Ao passar pelo corredor, os dois se viram. Ela segurava o aparelho com força. Número errado, disse. Augusto olhou para o celular. 2 vezes? Acontece. Ela entrou no quarto. Fechou. Augusto voltou para a cama. Deitado no escuro, pensou no nome escrito no caderno. Samuel. E pela primeira vez desde que ela entrara em sua cozinha, percebeu que talvez Elisa não tivesse chegado àquela região apenas procurando trabalho. Elisa contou naquela tarde. Não tudo de uma vez. Certas histórias não saíam como água. Saíam como pedra sendo retirada de poço. Uma por uma. Samuel era 8 anos mais novo. Quando a mãe dos dois adoeceu, Elisa tinha 25. Samuel, 17. Ela abandonou um emprego em restaurante para voltar a Januária e cuidar da casa. A mãe morreu 2 anos depois. Samuel começou a trabalhar em colheitas. Café, tomate, cana. O que aparecesse era bom com máquina, ruim com dinheiro e pior ainda com gente que prometia demais. No começo de fevereiro, um empreiteiro recrutou 20 homens, contou Elisa. Pagamento bom. Alojamento. Transporte. Ele foi. Quem? Breno Vilar. Augusto conhecia o nome. Não disse. Elisa continuou. Nas primeiras semanas, Samuel ligava todo domingo. Depois começou a ligar escondido. Disse que descontavam comida, colchão, ferramenta, transporte. Quanto mais trabalhavam, mais deviam. Augusto apoiou os antebraços nos joelhos. Trabalho preso por dívida. Era o que parecia. E a polícia? Elisa soltou um riso sem humor. Samuel tinha 19 anos, pouco estudo e medo de perder o pouco dinheiro que ainda achava que receberia. Depois, houve um acidente. A voz dela mudou. Um rapaz chamado Leandro caiu de uma plataforma. Samuel disse que o homem não morreu na hora. Que demoraram para chamar socorro porque o encarregado queria tirar equipamentos do lugar antes. Augusto sentiu o corpo esfriar. Quem era o encarregado? Mateus Rios. O nome também não era desconhecido. Elisa tirou o celular do bolso. A tela estava rachada. Procurou um áudio. Essa foi a última mensagem. A voz de um rapaz jovem encheu a varanda. Baixa. Apressada. Lisa, não liga de volta. O Mateus pegou o celular do Rony ontem. O Breno veio aqui. Eles querem que todo mundo assine um papel dizendo que Leandro caiu depois do expediente. Se ele aparecer perguntando, ela não sabe de nada. Se eu conseguir sair, vou para o lado de Bocaiúva. Pergunta pelo depósito velho da linha. E não confia... O áudio terminava. Não confia em quem? Perguntou Augusto. Ela não sabe. Quando recebeu? Há 23 dias. Procurou delegacia? 2. E... Um adulto pode desaparecer voluntariamente. Sem prova de crime, anotam e esperam. Augusto olhou para o celular. E a vaga na pousada? Existia. Ou pelo menos Elisa achava que existia. Aceitou porque ficava nesta região e permitiria procurar sem gastar o pouco que tinha. Então não veio parar aqui por acaso. Nesta fazenda, sim.
Ela sustentou o olhar dele. Não mentiu quando disse que não tinha onde dormir. Augusto acreditou. A questão não era essa. O problema era outro. Breno Vilar. O nome atravessava uma porta que Augusto mantinha fechada havia 7 anos. Clara conhecera Breno. Não bem, o suficiente. No último ano de vida dela, 3 trabalhadores de Vilar apareceram na fazenda Santa Eulália pedindo água. Um deles estava com febre alta. Outro tinha um corte inflamado na perna. Clara os colocou na cozinha. Deu comida. Ligou para a unidade de saúde. Augusto chegou da roça e encontrou 7 desconhecidos no terreiro. Brigou com ela naquela noite. Disse que não queria problema de empreiteiro dentro da fazenda. Clara respondeu que gente com febre não era problema de empreiteiro. 2 meses depois, outra situação. Uma mulher apareceu procurando o marido que trabalhava numa turma de Breno. Clara ajudou. Augusto ficou furioso. Era sempre gente. Sempre alguém. Sempre outra dor entrando pela porta. Até a última noite. A chuva. A ponte. Clara pegando a chave do carro. Augusto fechou os olhos. O senhor conhece Breno. Elisa percebera. Conheço o nome. De onde? Ele se levantou. Faz tempo. Isso não responde. Augusto quase se irritou. Talvez porque ela usara exatamente a frase que ele usara no primeiro dia. Ele trazia turma de trabalhador para fazendas daqui. Para esta? Nunca trabalhou para mim. Mas? Augusto foi até a varanda. No horizonte, nuvens acumulavam-se sobre a serra. Minha esposa teve problema com ele. Elisa se aproximou, mas manteve distância. Que problema? Tentou ajudar gente que trabalhava para ele. E aconteceu alguma coisa com ela? Augusto virou. A pergunta não tinha acusação. Mesmo assim, doeu. Clara morreu num acidente. Elisa esperou o resto. Ele não deu. A morte dela não teve relação com Breno, concluiu. Era verdade. E não era. Naquela noite, Augusto abriu o armário azul. Fazia anos que não mexia no fundo. Retirou papéis, recibos, uma caixa de remédios vencidos. Encontrou uma pasta verde. Dentro havia nomes. Anotações de Clara. Telefone de um sindicato rural. Nome de um agente de saúde. E, num papel dobrado, Breno Vilar. Alojamento Lagoa Seca. Falar com Edson. Não deixar Augusto esquecer. Augusto sentou no chão da cozinha. Não lembrava daquele bilhete. Ou lembrava e passara 7 anos tentando não lembrar. Elisa apareceu na porta. Viu a pasta. Não entrou. Encontrou alguma coisa? Augusto levantou o papel. Talvez. Ela se aproximou. Leu. Quem era Edson? Não sei. Lagoa Seca ainda existe? Existe. Elisa ergueu os olhos. Esperança era uma coisa perigosa quando surgia de repente. Fica longe? 40 quilômetros. Ela respirou. Ela vai amanhã. Não. O rosto dela endureceu. Não está pedindo permissão. E eu não estou dando ordem. Augusto se levantou. A estrada de Lagoa Seca passa por 2 propriedades abandonadas e um trecho sem sinal de telefone. Se alguém está procurando por quem faz perguntas sobre Vilar, ir sozinha é estupidez. Então qual a sugestão? Augusto olhou para o bilhete escrito pela mulher morta. Depois para Elisa. Ele vai junto. O medo apareceu primeiro nos olhos dela. Depois veio gratidão. Mas havia outra coisa também. Uma pergunta. Por que aquele homem que passara 7 anos fechando portas estava, de repente, abrindo uma? Augusto ainda não sabia responder. Saíram antes do amanhecer. Augusto dirigia a caminhonete velha com as 2 mãos no volante. Elisa levava o caderno sobre as pernas. O céu clareou devagar, revelando campos secos, cercas de arame e árvores tortas pelo vento. Quase 1 hora se passou sem conversa. Foi Elisa quem rompeu o silêncio. Clara era cozinheira? Augusto olhou de lado. Por quê? A cozinha. Não, era professora. Professora? De criança pequena. Parou depois que casaram. Dava aula quando aparecia substituição na escola da vila. Elisa sorriu de leve. Explica os livros. Augusto apertou o volante. Entrou no quarto do fim do corredor? Não.
Então que livros? Tem uma pilha visível pela fresta debaixo da porta quando a luz bate. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Ela observava demais. É defeito profissional. De cozinheira? De quem precisou perceber o humor antes de falar. A frase carregava história. Augusto não perguntou. Lagoa Seca era pouco mais que uma venda, uma igreja e casas espalhadas. Perguntaram por Edson na venda. O homem atrás do balcão conhecia. Edson Batista? Morreu faz 2 anos. Elisa perdeu um pouco da cor. Tinha família? Filha. Cássia. Mora no Baixio. Encontraram Cássia lavando roupa num tanque de cimento. Tinha 40 anos. E o olhar cuidadoso de quem nunca respondia antes de decidir quem estava perguntando. Quando Augusto mostrou o papel de Clara, a mulher mudou. Dona Clara. Ele sentiu o nome dentro do peito. Conheceu? Ela ajudou meu pai. Cássia secou as mãos na saia. Quando ele saiu do alojamento do Vilar, estava sem receber 3 meses. Dona Clara levou ele para conversar com um homem em Montes Claros. Quem? Não lembra o nome. Advogado, sindicato, alguma coisa. Elisa mostrou uma fotografia de Samuel. Esse rapaz passou por aqui? Cássia pegou o telefone. Olhou. Demorou. Talvez. O coração de Elisa mudou de ritmo. Quando? Uns 20 dias. Estava sozinho. 3 rapazes chegaram pedindo água perto do anoitecer. Um mancava. Outro tinha a mão cortada. Dormiram num curral abandonado. E ele? Se for esse, estava febril. Elisa segurou a borda do tanque. Para onde foram? Falaram na linha velha. Augusto e Elisa se entreolharam. O depósito. Qual linha? Cássia apontou para o oeste. Antiga estrada de ferro. Mas não tem trem faz décadas. Tem uns armazéns perto de Córrego Fundo. Elisa fechou os olhos por uma fração de segundo. Samuel estava vivo 20 dias antes. Talvez. Era mais do que ela tivera ao acordar. Na volta, pediu que Augusto parasse. Desceu perto de um pequeno riacho. A água corria baixa entre pedras. Elisa caminhou até uma árvore e apoiou a mão no tronco. Augusto esperou junto à caminhonete. Ela chorou sem som. Não como alguém desabando. Como alguém permitindo que o corpo soltasse uma pressão antiga. Quando voltou, lavara o rosto. Desculpa. Pelo quê? Pelo atraso. Augusto abriu a porta da caminhonete. Não tem horário. Ela entrou. Mais adiante, encontraram uma ponte estreita. Augusto reduziu. O concreto estava rachado. Água marrom passava abaixo. A respiração dele mudou. Elisa percebeu. Está tudo bem? Está. Não estava. O volante ficou escorregadio sob suas mãos. Outra ponte apareceu sobre aquela. Noite. Chuva. Faróis. O telefone tocando às 11h17. A voz de um homem dizendo que havia um carro no córrego. Augusto pisou no freio. A caminhonete parou antes da ponte. Elisa não perguntou imediatamente. Apenas olhou para o rio. Foi numa ponte? Ele fechou os olhos. Foi. Ela entendeu. O motor continuou ligado. Pode voltar. Augusto abriu os olhos. Não. Não precisa provar nada. Não estou provando. Então por que as mãos estão assim? Ele olhou. Os dedos tremiam. Augusto soltou o volante. Respirou. Na noite em que Clara morreu, os dois brigaram. Elisa permaneceu quieta. Tinha um menino doente num alojamento. Filho de uma mulher que cozinhava para o grupo. Clara queria levar remédio. Eu disse que não era responsabilidade dela. Estava chovendo. A ponte velha já tinha dado problema. A garganta apertou. Ele disse para ela escolher. Ou ficava em casa, ou parava de esperar que ele corresse atrás de toda pessoa que ela resolvia salvar. Elisa baixou os olhos. E ela foi sozinha. Augusto assentiu. A ponte cedeu. O ruído do motor parecia vir de longe. Durante 7 anos, ele contou para si mesmo que Clara morreu porque era teimosa. Elisa não tentou aliviar. Não disse que ele não tinha culpa. Não disse que faria o mesmo. Apenas perguntou. E hoje ele acredita nisso? Augusto olhou para a água. Não. Era a primeira vez que dizia. Hoje ele sabe que ela morreu porque uma ponte cedeu.
mas também sabe que as últimas palavras que ela ouviu dele foram cruéis. Elisa respirou devagar. Isso ele não pode mudar. Não. O que pode? Augusto fitou a estrada do outro lado. Lembrou do papel. Não deixar Augusto esquecer. Engatou a marcha. O que faz depois? A caminhonete atravessou. Devagar. Sem heroísmo. Sem música. Apenas 4 pneus passando sobre concreto, enquanto um homem descobria que alguns fantasmas não precisavam desaparecer para que ele continuasse andando. 3 dias depois, um carro vermelho parou diante da fazenda. Elisa estava abrindo massa quando Sebastião entrou na cozinha. Tem um sujeito perguntando pelo seu Augusto. Ela não levantou o rosto. Quem? Não falou. A faca em sua mão parou. Que carro? Estrada vermelha. A cor saiu do rosto dela. Augusto vinha atravessando o terreiro quando Elisa apareceu na varanda. É ele. Quem? Mateus. A resposta veio quase sem voz. Augusto não teve tempo de dizer nada. Elisa limpou as mãos no avental e desceu os degraus. Onde vai? Falar com ele. Não precisa. Ela se virou. Ela passou 23 dias procurando o irmão. Se esse homem sabe onde Samuel está, ela não vai se esconder atrás da casa. Augusto viu a firmeza. Não discutiu. Caminhou ao lado dela. Mateus Rios tinha 40 e poucos anos, corpo estreito e rosto de homem que sorria mais com a boca do que com os olhos. Esperava do lado de fora da porteira. Elisa. Ela parou a alguns metros. Onde está Samuel? O sorriso dele aumentou. Nem boa tarde? Onde está? Seu irmão fez uma confusão grande. Augusto permaneceu em silêncio. Mateus olhou para ele. O senhor é o dono? Sou. Assunto de família. A porteira é dele. Mateus tornou a olhar para Elisa. Samuel roubou. O quê? Dinheiro. Ela soltou uma risada curta. Samuel às vezes esquece até onde coloca a própria carteira. 4.000 reais. Mentira. Ele fugiu depois do acidente levando caixa da turma. Onde está? Mateus inclinou a cabeça. Se soubesse, não estaria procurando a irmã. Elisa sentiu o golpe. Augusto percebeu. Então por que veio? Mateus retirou um papel dobrado do bolso. Porque ele deixou dívida. E alguém precisa resolver. Estendeu para Elisa. Ela não pegou. Não deve nada. Tem assinatura. Assinatura em papel não transforma mentira em dívida. O sorriso dele desapareceu um pouco. A moça anda fazendo pergunta demais. Augusto deu um passo. Ela pode fazer a pergunta que quiser. Mateus avaliou-o. O senhor nem sabe no que está entrando. Ainda assim, sabe em que propriedade o senhor está parado. O vento levantou poeira. Um cachorro latiu perto do galpão. Mateus aproximou-se da porteira. Samuel é adulto. Talvez não queira ser encontrado. Elisa ergueu o queixo. Então ele mesmo pode dizer. Talvez esteja com vergonha. A frase atingiu alguma coisa nela. Mateus viu. Gente faz besteira quando fica desesperada. E gente inventa história quando está com medo do que outra pessoa pode contar. O homem estreitou os olhos. A doçura saiu completamente da expressão. Cuidado. Augusto abriu a porteira. Não toda. O suficiente para colocar o próprio corpo no vão. É hora de ir. Mateus fitou os dois. Entrou no carro. Antes de ligar, baixou o vidro. Se Samuel aparecer, é melhor mandar ele procurar quem deve. Elisa não se moveu. Se Samuel aparecer, vai encontrar a irmã. O carro arrancou. Poeira cobriu a estrada. Quando desapareceu, Augusto fechou a porteira. Elisa continuava parada. Está tremendo, ele disse. Ela olhou para as mãos. Estavam. Ódio. Só ódio. Elisa demorou. Não. Augusto esperou. Medo também. Era uma admissão mais difícil do que chorar. Não significa fraqueza. Ela sabe. Olhou para ele. Mas não gosta. Voltaram para a casa. Na cozinha, a massa crescera sobre a mesa. Elisa retirou o pano. Augusto percebeu que ela não conseguia segurar a faca com firmeza. Pegou uma cebola. O que está fazendo? Cortando. Sabe cortar cebola? Não é cirurgia. Ele cortou a primeira torta. Elisa olhou.
Isso é um crime. Está reclamando de ajuda? Está destruindo alimento. Augusto cortou outra. Pior. Elisa soltou um riso involuntário. A tensão cedeu um pouco. Ele continuou. Quando terminaram, havia cebola em tamanhos absurdamente diferentes. Ninguém vai morrer, Augusto disse. Ainda. Naquela noite, a chuva começou. Elisa ficou no quarto. Augusto sentou sozinho na cozinha. Olhou para a cadeira de Clara encostada à parede. Depois puxou-a. Colocou no lugar onde sempre estivera. Não sentou nela, mas não a escondeu. Foi o primeiro movimento. A vida, quando queria, tinha uma crueldade estranha. Continuava. Mesmo depois de ameaças. Mesmo depois de mortos. Mesmo enquanto alguém estava desaparecido. Vacas pariam. Pão crescia. Torneiras vazavam. Galinha escapava. Na manhã seguinte à visita de Mateus, uma bezerra nasceu antes do amanhecer. Elisa estava levando café para o curral quando ouviu Augusto chamar Sebastião. A vaca tinha dificuldade. Ela deixou a garrafa sobre uma cerca e entrou no cercado. Fica fora, Augusto disse. Já ajudou em parto. Ele ergueu os olhos. Quantas coisas a senhora sabe? Pelo menos 4. Trabalharam quase 40 minutos. Quando a bezerra finalmente caiu sobre a palha, molhada e ofegante, Elisa levou as 2 mãos à boca. A mãe começou a lambê-la. Augusto ficou agachado, respirando forte. Vai ficar bem? Vai. Elisa aproximou-se. É fêmea. Estou vendo. Tem nome? Gado não precisa de nome. Então já tem. Augusto fez uma careta. Não. Aurora. Não. Sebastião, do outro lado, deu risada. Aurora é bom. Augusto apontou para ele. Não se meta. 2 semanas depois, todos chamavam a bezerra de Aurora. O nome venceu sem votação. Elisa começou a ir à feira aos sábados. Vendia broas, biscoitos e geleias que fazia no tempo livre. Pagava parte dos ingredientes à fazenda, guardava o restante do dinheiro num envelope dentro da mala. Augusto descobriu por que ela colocou notas sobre a mesa. O que é isso? Açúcar, farinha e ovos. Os ovos são da fazenda. Justamente. Está trabalhando aqui, para fazer comida daqui. A geleia é dela. Augusto empurrou o dinheiro. Não vou cobrar 3 ovos. Elisa empurrou de volta. Então cobra 2. Ele a encarou. Ela sustentou. Augusto pegou uma nota. 1, 2, 1, fechado. A negociação durou 20 segundos. Elisa guardou o restante satisfeita. Foi naquele sábado que ele percebeu que o sentimento mudara. Não porque ela estivesse bonita. Embora estivesse. Usava vestido azul simples, cabelos soltos e brincos pequenos. Tinha farinha perto do cotovelo e reclamava porque uma fornada de biscoitos crescera menos do que deveria. Augusto percebeu quando um vendedor da feira ficou conversando demais com ela. O homem chamava-se Vicente. Viúvo também. 40 e poucos. Dono de uma loja de ferragens. Elisa ria de alguma coisa. Augusto sentiu uma irritação completamente irracional. Comprou um saco de sal que não precisava. Depois outro. Sebastião observou. Vai criar peixe? Por quê? Tanto sal. Augusto lançou-lhe um olhar. Sebastião desapareceu sorrindo. Na volta, Elisa sentou no banco do passageiro. Vicente disse que ele vende arame barato. Vende arame ruim. Também ofereceu café. Café ruim. Elisa virou o rosto. Conhece bem. Augusto percebeu tarde demais. Ela começou a rir. Está com ciúme do vendedor de ferragem? Claro que não. Bom. Por que bom? Porque seria ridículo. Augusto dirigiu mais rápido por alguns metros. Elisa continuou olhando pela janela com um sorriso escondido. À noite, ele encontrou-a na varanda remendando o avental. Sentou na cadeira ao lado. Não era hábito. Tornara-se. Recebeu mais ligação? Não. Mateus? Também não. Isso é bom. Ou é espera. Augusto conhecia. Esperar ameaças transformava ruídos em aviso. Se quiser ir para outro lugar. Elisa parou a agulha. Está mandando? Não.
Então ela fica. Ele assentiu. O tecido voltou a passar entre os dedos dela. Por quê? Augusto perguntou. Por que fica? Elisa demorou. Porque Samuel pode estar perto. Porque tem trabalho. Porque conseguiu guardar dinheiro pela primeira vez em meses. Olhou para ele. E porque gosta daqui. A resposta fez o ar mudar. Da fazenda? Também. Augusto ficou imóvel. Elisa voltou ao avental. Ele percebeu que ela não daria mais do que aquilo. E respeitou. Na cozinha, o relógio marcou 9. Uma mariposa batia contra a lâmpada da varanda. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio demais. Quando Elisa se levantou para dormir, a mão dela roçou a de Augusto sobre o braço da cadeira. Nenhum dos dois recuou de imediato. Foi apenas 1 segundo. Talvez 2. Ela entrou. Augusto continuou sentado. Olhou para os próprios dedos. A última mulher que tocara aquela mão com ternura estava enterrada debaixo de um ipê branco a 200 metros dali. O coração humano lhe pareceu, naquele instante, uma coisa desleal. E por isso mesmo, assustadoramente viva. Elisa nunca entrou no quarto do fim do corredor. Até o dia em que o teto começou a pingar. Uma tempestade chegou no meio da tarde. Vento forte. Água horizontal. Uma telha deslocou-se sobre a parte antiga da casa. Augusto correu com baldes. Quando abriu a porta do corredor, viu água escapando por baixo do quarto fechado. Parou. Elisa surgiu atrás. Está molhando. Eu sei. Precisa entrar. Ele segurou a maçaneta. 7 anos. A chave girou. O cheiro veio primeiro. Madeira fechada. Tecido. Papel antigo. E o perfume de lavanda que provavelmente já não existia, mas que a memória fabricou mesmo assim. O quarto de Clara permanecia quase intacto. Não era o quarto do casal. Era o espaço onde ela costurava, guardava livros da escola, embrulhava presentes, acumulava coisas que Augusto chamava de tralha e que agora pareciam relíquias. A água caía perto da janela. Elisa entrou apenas depois dele. Moveram caixas, livros, uma cadeira. Augusto pegou uma pilha de cadernos. Debaixo apareceu um porta-retrato. Clara, 41 anos, rindo no quintal. Um pano preso na cabeça. Augusto parou. Elisa viu. Ela era bonita. Era. A palavra saiu rouca. No fundo da fotografia havia o fogão da cozinha. Clara segurava a mesma colher de madeira rachada. Augusto sentou na beirada de uma caixa. A tempestade martelava o telhado. Na manhã do enterro, ele entrou aqui, disse. Fechou a janela. Depois fechou a porta. Elisa colocou outro balde sob a goteira. Nunca mais abriu? Uma vez. Talvez 2. Ele observou uma pilha de cartolinas. Pensou que se deixasse tudo como estava, alguma coisa dela continuaria onde ela colocou. Elisa apoiou-se na parede. Continuou? Augusto olhou para o retrato. Não. Ela não respondeu. Só ficou parado. O trovão fez a janela tremer. Augusto passou o polegar sobre o vidro da moldura. Quando viu você naquela cozinha, ficou com raiva. Ela percebeu. Não porque tinha entrado. Elisa esperou. Porque parecia errado ouvir alguém mexendo nas panelas dela. Ainda parece? Augusto pensou no bolo de erva doce. Aurora. Nas cebolas tortas. Nos homens falando à mesa. Menos. Elisa aproximou-se da caixa de livros. Havia títulos infantis, alfabetização, histórias de animais. A escola da vila ainda funciona? Quase fechou. Tem pouca criança. Clara guardava isso para quê? Augusto encontrou uma folha dobrada dentro de um livro. Projeto de biblioteca comunitária. A letra dela. Estante perto da janela. Tapete no chão. Criança precisa poder tocar livros sem pedir. Ele leu 2 vezes. Ela queria abrir uma biblioteca. Aqui? Na escola. Conseguiu? Não. A última data era 4 meses antes de morrer. Augusto sentiu uma pontada conhecida. Coisas não terminadas eram outra forma de fantasma. Elisa pegou um livro, limpou a capa com a manga. Não precisa terminar por ela. Augusto levantou os olhos. Como? Se fizer alguma coisa com isso um dia,
Não precisa ser para pagar dívida com morta. A frase quase o ofendeu, talvez por acertar. Ela não é uma dívida. Então não transforma em uma. O trovão veio mais distante. Elisa colocou o livro de volta. Pessoas que amaram alguém, às vezes passam o resto da vida tentando sofrer o suficiente para provar que o amor existiu. Augusto ficou imóvel. E como sabe? O rosto dela mudou. Não muito. Porque fez isso com a mãe por um tempo. Havia portas nela também. Augusto percebeu. E pela primeira vez não sentiu necessidade de abri-las. Subiram ao sótão quando a chuva diminuiu. Ajustaram a telha. Voltaram encharcados. Elisa começou a rir ao ver Augusto com uma folha grudada no cabelo. O quê? Ela tentou falar e riu mais. Tem, apontou. Augusto passou a mão. A folha caiu. Engraçado? Muito. Ele tentou manter a expressão fechada. Falhou. Riu. Primeiro um pouco. Depois de verdade. O som saiu estranho de seu próprio peito. Na porta da cozinha, Sebastião parou ao ouvir. Não entrou. Foi embora devagar. Mais tarde, Elisa colocou os livros de Clara em caixas secas. Augusto deixou a porta do quarto aberta. Quando passou pelo corredor antes de dormir, viu a faixa de luar entrando pela janela e atravessando o piso. Não fechou. O incêndio começou às 2h13 da manhã. Farofa, o cachorro amarelo que vivia entre o curral e o paiol, acordou primeiro. Latidos. Depois o cheiro. Augusto levantou com o quarto já tingido de laranja. Fogo. A fazenda explodiu em movimento. O galpão de ferramentas ardia pelo lado sul. Elisa saiu de camisola, prendeu o cabelo enquanto corria e começou a puxar mangueira. Sebastião apareceu de calça pela metade. Joel veio do alojamento. Formaram uma linha improvisada. Água, balde, terra. Augusto arrombou a porta lateral para retirar um botijão de combustível antes que o fogo chegasse. Elisa segurou seu braço. Não entra. Tem diesel. Então chama os homens. Não dá tempo. Ela apertou mais. Augusto. Foi a primeira vez que ele ouviu medo verdadeiro na voz dela. Mesmo assim, entrou. Saiu 20 segundos depois carregando o galão. Uma viga caiu atrás. Elisa empalideceu. O fogo levou metade do galpão antes de controlarem. Quando amanheceu, restavam madeira preta, ferramentas retorcidas e fumaça saindo do chão molhado. Sebastião encontrou um pano perto da cerca. Cheirou. Gasolina. Augusto pegou. Não disse nada. Elisa fechou os olhos. Mateus. Ninguém precisava pronunciar. A polícia veio. Fotografou. Fez perguntas. Prometeu investigar. Augusto passou a manhã dando depoimento e calculando prejuízo. Elisa desapareceu depois do almoço. Ele a encontrou no quarto. A mala azul estava aberta sobre a cama. Ela dobrava roupas. O que está fazendo? Indo embora. A resposta o atingiu fisicamente. Não. Elisa continuou. Não pergunta. Não está seguro. Por isso. Não para você. Para ninguém. Ela fechou uma camisa. Eles queimaram um galpão por causa das perguntas dela. Não sabe disso. Elisa virou. Ele sabe. Augusto não rebateu. Sebastião dorme a 50 metros. Joel também. Tem gente com filho. Se a próxima coisa for a casa, e ir embora resolve, tira daqui. Coloca onde? A pergunta saiu dura. Elisa ficou quieta. Numa pensão? Numa estrada? Num ônibus? O problema é dela. Augusto sentiu raiva. Para de dizer isso. Ela piscou. O quê? Que tudo é seu problema. Que tem de carregar sozinha porque alguém um dia convenceu você de que ajuda custa caro. Elisa fechou a mala. E ele para de decidir que pode salvar qualquer pessoa que entra pela porta porque não conseguiu salvar Clara. O silêncio foi brutal. Ela se arrependeu imediatamente. Augusto ficou pálido. Elisa abriu a boca. Augusto? Não. Ele saiu. Atravessou o terreiro queimado. Foi até a mangueira. Ficou ali sozinho, olhando a fumaça do galpão. A raiva veio primeiro. Depois a vergonha de saber que a frase doera,
porque tinha verdade. Parte dele queria proteger Elisa. Outra parte queria voltar 7 anos no tempo e impedir uma mulher de pegar uma chave de carro. As duas coisas estavam misturadas. Isso era perigoso. Quando retornou 1 hora depois, a mala continuava sobre a cama. Elisa estava na varanda. Ela vai pela manhã, disse. Augusto sentou na cadeira distante. Está bem. A surpresa dela foi visível. Não vai impedir. Não. Por quê? Porque ela tinha razão numa coisa. Elisa esperou. Ele não pode usar você para corrigir o que aconteceu com Clara. Os olhos dela baixaram. Ela também foi cruel. Foi. A honestidade arrancou quase um sorriso triste. Desculpa. Aceita. Augusto respirou. Mas também acha que fugir não vai tornar você segura. Talvez não. Mesmo assim, a escolha é sua. Elisa apertou as mãos. Obrigada. A palavra soou terrível. Como despedida. Na manhã seguinte, Augusto acordou antes das 4. A porta do quarto estava aberta. A cama arrumada. A mala não estava. Na cozinha, nenhum fogo. Sobre a mesa, havia a chave do quarto e um bilhete. Obrigada pelo trabalho, pelo teto, e por nunca cobrar o que deu. O dinheiro dos ovos está no pote. Augusto quase riu. Não conseguiu. A casa parecia maior, fria. Ele ficou alguns minutos parado. Depois colocou água para ferver. Fez café. Queimou. Tomou mesmo assim. Às 7, seguiu para o curral. Às 8, consertou uma porteira. Às 9, percebeu que podia continuar fazendo aquilo durante os próximos 20 anos. Trabalhar, comer, dormir, não perder ninguém porque não deixaria ninguém ficar. Era um plano excelente. Também era uma forma lenta de morrer. Augusto largou o martelo. Pegou a caminhonete. Mas não foi atrás de Elisa para trazê-la de volta. Foi porque finalmente entendera que havia uma diferença enorme entre impedir alguém de partir e garantir que essa pessoa tivesse escolha suficiente para decidir onde queria estar. Encontrou Elisa na pequena rodoviária de Vila do Cedro, sentada sobre a mala. Um ônibus para Montes Claros partiria em 40 minutos. Ela o viu atravessar o saguão e ficou em pé. Não precisava vir. Augusto parou diante dela. Sabe? Vai tentar convencer? Não. Ela pareceu desconfiada. Augusto entregou um envelope. Dentro havia uma cópia do papel de Clara, um mapa e um nome. Cássia ligou. Elisa abriu depressa. Quando? Hoje cedo. Lembrou de um rapaz que estava com Samuel. Rony Ferreira. A mãe mora em Córrego Fundo. Elisa leu. A esperança apareceu e imediatamente trouxe medo junto. Ele vai levar ela, se quiser, para Córrego Fundo? É. Ela olhou para o painel do ônibus. Depois para Augusto. E a fazenda? Continua lá. O galpão? Continua queimado. E se Mateus voltar? Chama a polícia. Chama vizinho. Faz o que deveria ter feito 7 anos atrás. Não finge que problema some porque fecha a porta. Elisa segurou o envelope. Isso é por Clara? Augusto pensou. Parte começou por ela. E agora? Ele fitou a mulher. O barulho da rodoviária o cercava. Criança chorando. Motor de ônibus. Vendedor anunciando água. Agora é porque Samuel é seu irmão. Elisa engoliu em seco. E porque se ele estiver vivo, merece ser encontrado? A resposta parecia simples. Por isso tocou tanto. Ela olhou para a mala. Ele não quer que ela volte para a fazenda. Augusto sentiu o coração afundar. Quer. Elisa levantou os olhos. Mas só se você quiser voltar. Ele respirou. Se quiser trabalhar em outro lugar, ele ajuda a procurar. Se quiser ir atrás de Samuel sozinha, não gosta, mas respeita. Se quiser voltar, o quarto está onde deixou. E o emprego? Ainda existe. Por quanto tempo? Augusto quase disse, quanto quiser. Não disse. Até a colheita terminar. Depois conversam de novo. Elisa ficou alguns segundos olhando para ele. Então pegou a mala. Córrego Fundo primeiro. Augusto tomou a alça. Ela não soltou. Ela carrega. Ele sabe. Então solta. Augusto soltou.
Ela levou a mala. Aquilo lhe pareceu uma lição. Na caminhonete, viajaram quase 2 horas. A casa da mãe de Rony ficava atrás de uma oficina. Rony tinha 22 anos e uma cicatriz nova atravessando a palma direita. Quando viu a foto de Samuel, o rosto desabou. Ele está vivo. Elisa levou a mão à boca. Onde? Rony olhou para Augusto, depois para a rua. Não sei agora. Mas sabe onde estava? O rapaz assentiu. Contou. Depois do acidente de Leandro, Mateus obrigara os homens a assinarem declarações. Samuel recusou primeiro. Apanhou. Acabou assinando. 2 dias depois, descobriu que Leandro morrera no hospital. Samuel fotografou folhas de pagamento, placas dos veículos e um caderno de descontos. Fugiu com Rony e outro trabalhador. O dinheiro? Perguntou Elisa. Rony pareceu confuso. Que dinheiro? Ela fechou os olhos. Mentira confirmada. Para onde foram? Depósito da linha. Ficaram 3 noites. Depois Mateus apareceu procurando. Separaram. Samuel foi para onde? Rony esfregou a cicatriz. Tem um forno de carvão antigo depois da Serra da Onça. O tio de Leandro usava quando era moço. Samuel falou que, se desse errado, ia para lá. Augusto conhecia a região. Também conhecia a estrada. Passava perto da ponte onde Clara morrera. Elisa percebeu pelo rosto dele. Ela pode ir de outro jeito. Não tem outro que não leve mais um dia. Então leva. Ele olhou para ela. Não, Augusto. Não é a ponte que decide mais. Rony trouxe um papel. Um desenho grosseiro do caminho. Antes de saírem, segurou o braço de Elisa. Seu irmão salvou ele. Ela parou. Como? Quando Mateus pegou o celular dele, Samuel disse que era dele. Apanhou no lugar dele. Rony desviou os olhos. Fala para ele que Rony não esqueceu. Elisa não conseguiu responder. No carro, chorou em silêncio. Augusto dirigiu. Não tocou nela. Não prometeu que tudo ficaria bem. Apenas permaneceu. Às vezes era mais difícil. Às vezes era exatamente o necessário. Chegaram à ponte perto das 5. O céu estava escurecendo. Nuvens de chuva avançavam do sul. Era uma ponte nova, construída 2 anos depois do acidente. Mais alta. Concreto reforçado. Guardas metálicas nas laterais. Augusto parou antes. Elisa reconheceu o lugar sem ter estado ali. Havia um pequeno ipê na margem. E uma cruz de madeira. Quase consumida pelo tempo. É aqui. Augusto assentiu. Desceu. Caminhou até a cruz. Elisa ficou perto da caminhonete. Ele não ia ali havia 6 anos. Depois do primeiro aniversário, parara. Havia flores secas amarradas na madeira. Alguém ainda colocava. Talvez professora da escola. Talvez Clara tivesse deixado gente demais no mundo para que Augusto pudesse controlar todas as lembranças dela. Ele tocou a cruz. A chuva começou fina. Ela estava certa. Disse sem virar. Elisa aproximou-se alguns passos. Sobre o quê? Sobre ele. Quem? Sobre Augusto. Ela esperou. Clara dizia que ele confundia prudência com medo. E chamava medo de bom senso porque parecia mais digno. A água escorria pelo rosto dele. Naquela noite, tinha medo de sair na chuva, medo de problema, medo do empreiteiro, medo de perder controle da própria casa. Ele riu sem humor. Acabou perdendo tudo o que importava. Elisa parou ao lado. Ela não morreu para ensinar uma lição. Augusto virou o rosto. A frase foi seca, necessária. Clara não precisa ter morrido para isso ter significado alguma coisa. Continuou Elisa. Algumas mortes são só terríveis. O resto é o que os vivos fazem porque ainda estão aqui. Augusto ficou olhando para ela. Não havia consolo fácil. Ele gostava disso. Obrigado. Não agradece ainda. Ela está molhada. Ele quase sorriu. Voltaram para a caminhonete. Atravessaram a ponte. Do outro lado, Augusto olhou pelo retrovisor. A cruz ficou menor. Depois desapareceu na chuva. Não sentiu paz. Sentiu espaço. Era diferente. Subiram a Serra da Onça ao anoitecer. O caminho piorou.
Pedra, lama, galhos. A caminhonete derrapou 2 vezes. Às 7, precisaram seguir a pé. Levaram lanternas, água, cobertor e uma mochila com comida. O forno de carvão apareceu como uma sombra redonda no meio do mato. Augusto levantou a lanterna. Samuel? Nada. Elisa avançou. Samuel? Um ruído. Depois uma voz fraca. Lisa? Ela correu. O rapaz estava dentro de uma pequena construção de tijolos ao lado do forno. Magro. Barba crescida. Uma perna enfaixada. Olhos fundos. Elisa caiu de joelhos diante dele. Samuel tentou sorrir. Demorou. Ela bateu no ombro dele. Uma vez. Fraco. Depois o abraçou. O som que saiu dela não era choro. Era coisa mais funda. Samuel se agarrou à irmã. Augusto virou o rosto. Deu aos dois alguns segundos. Quando se aproximou, viu febre. Precisa de médico. Samuel enrijeceu. Hospital não. Precisa. Eles encontram. Elisa segurou o rosto do irmão. Acabou. Não acabou. Samuel olhou para Augusto. Quem é? Augusto. O fazendeiro. Elisa franziu a testa. Como sabe? Samuel tentou sentar. Mateus falou. O ar mudou. Augusto agachou. Falou o quê? Que ela estava numa fazenda. Que o dono estava se metendo. Elisa empalideceu. Quando? 2 dias atrás. Augusto olhou para a entrada escura. Como ele sabia que Samuel estava aqui? Não sabia. O rapaz respirou com dificuldade. Mas estava procurando. Um motor soou ao longe. Todos ficaram imóveis. Luz atravessou árvores. Elisa levantou. Augusto apagou a lanterna. Outro facho apareceu na trilha. Carro. Vindo na direção deles. Samuel fechou os olhos. Ele encontrou. Augusto não tinha arma. E ficou grato por isso. Homens assustados com armas transformavam segundos ruins em vidas destruídas. Pegou o celular. Sem sinal. Elisa ajoelhou perto de Samuel. Consegue andar? Um pouco. Então vai andar. Augusto olhou ao redor. A mata atrás do forno descia para um córrego. Tem outro caminho? Samuel apontou. Trilha de carvão. Sai perto da estrada velha. Os faróis aproximavam-se. Elisa leva Samuel. Ela levantou o rosto. E ele? Vai atrasar quem chegar. Não. Não tem tempo. Ela não saiu de um lugar para deixar outro homem decidir sozinho como vai se sacrificar. Mesmo naquele momento, Augusto quase se irritou. Não estou sacrificando. Então vão os 3. Samuel tentou levantar. A perna cedeu. Augusto o segurou. O carro parou. Porta bateu. Samuel. A voz de Mateus. Elisa fechou os olhos. Rápido. Augusto passou o braço de Samuel pelo ombro. Os 3 começaram a descer pela trilha. Não precisa correr, Mateus gritou. Só quero conversar. Outra voz riu. Havia pelo menos 2. A chuva engrossou. A trilha virou barro. Samuel gemia a cada passo. Elisa segurava o outro lado. Aguenta. Não estou. Aguenta. Atrás, lanternas atravessavam a mata. Augusto conhecia aquele tipo de perseguição apenas dos animais. A diferença era que animal perseguia por fome. Homem podia perseguir por silêncio. Chegaram ao córrego. A água estava subindo. Uma passarela estreita feita de troncos cruzava para o outro lado. Samuel parou. Não dá. Augusto olhou para a correnteza. A memória tentou voltar. Ponte. Água. Clara. Não agora. Dá. Passou primeiro. Testou. O tronco rangeu. Elisa ajudou Samuel. Metade. Um passo. Outro. A lanterna de Mateus apareceu acima. Elisa. Ela virou. O homem estava na margem com outro sujeito. Isso está ficando ridículo, gritou Mateus. Samuel, volta e resolve como homem. O rapaz tremia. Elisa colocou-se entre o irmão e a margem. Ele já resolveu como homem quando se recusou a esconder morto de vocês. Mateus perdeu o sorriso. Não sabe do que está falando. Então fala onde está o dinheiro que ele roubou. Silêncio. Elisa levantou o queixo. Nem sabia que mentira contou, sabia?
O outro homem olhou para Mateus. Pequena fissura. Augusto percebeu. Samuel fotografou documentos. Disse: Rony também está vivo. Não sabia se a segunda parte ajudaria. Ajudou. Mateus mudou. Rony falou? Augusto teve a resposta. Obrigado por confirmar que tem medo dele também. Mateus desceu um passo. Entrega o celular. Samuel soltou uma risada febril. Não está comigo. Mateus ficou furioso. Onde? Samuel encarou. Pela primeira vez parecia menos rapaz perdido e mais alguém que escolhera uma coisa. Longe de você. Ao longe, um som de motor. Depois outro. Mateus olhou para trás. Augusto também. Luzes surgiram pela estrada velha. 3 veículos. Sebastião, Cássia e uma viatura. Antes de sair da fazenda, Augusto havia enviado a rota a Sebastião e instruído que procurasse a polícia se eles não ligassem até 6h30. Não era heroísmo. Era aprender a não enfrentar sozinho o que podia ser enfrentado em conjunto. Mateus recuou. O homem ao lado dele correu primeiro. Mateus hesitou. Elisa atravessou a passarela com Samuel. Quando chegaram ao outro lado, ela virou. Acabou, Mateus. Ele a encarou sob a chuva. Isso não acaba assim. Para ela, acabou no dia em que deixou de ter medo suficiente para calar. A viatura aproximou-se. Mateus correu. Não foi longe. A estrada estava bloqueada pelo carro de Sebastião. Augusto não acompanhou a prisão. Ajudou Samuel a sentar no banco da caminhonete. Elisa entrou ao lado do irmão. O rapaz tremia. Lisa. O quê? Desculpa. Ela segurou o rosto dele. Depois. Eu assinei. Depois. Deixei eles. Samuel. Ele parou. Elisa encostou a testa na dele. Primeiro ele fica vivo. O resto vem depois. Augusto fechou a porta. Enquanto dirigiam para o hospital, passou outra vez pela ponte. Dessa vez não parou. Elisa segurava Samuel no banco de trás. A chuva corria sobre o vidro. Augusto atravessou, sem olhar para a cruz. Não porque tivesse esquecido Clara. Pela primeira vez, justamente porque não precisava. Samuel ficou 6 dias no hospital. Infecção na perna. Desidratação. 2 costelas mal curadas. Nada que não pudesse melhorar. O restante levaria mais tempo. Ele acordava assustado. Não gostava de porta fechada. Guardava pão no bolso mesmo com comida ao lado da cama. Elisa percebeu no segundo dia. Não comentou. Apenas passou a colocar uma sacola de biscoitos na mesa. Samuel parou de esconder pão 3 dias depois. A polícia ouviu Rony, Samuel e outros trabalhadores. Fotografias apareceram. Folhas de pagamento. Descontos ilegais. Mensagens. O caso cresceu além da fazenda. Breno Vilar desapareceu por alguns dias e depois se apresentou com advogado. Augusto não acompanhou cada detalhe. Havia coisas que pertenciam à justiça. O que lhe cabia era mais simples. Visitar Samuel. Levar Elisa. Voltar. Manter a fazenda funcionando. Na primeira noite em que os 2 irmãos dormiram na Santa Eulália, Augusto ouviu vozes na cozinha. Era quase meia-noite. Samuel estava sentado à mesa, usando uma camisa emprestada de Joel. Elisa tinha uma caneca entre as mãos. Não consegue dormir? Perguntou Augusto. Samuel balançou a cabeça. Cama boa demais. Augusto puxou uma cadeira. Isso passa. O rapaz olhou para ele. Como sabe? Augusto pensou em todos os lugares onde não conseguira dormir depois da morte de Clara. Algumas coisas ele sabe. Samuel mexeu o café. Ela contou? Elisa ergueu os olhos. Augusto respondeu. O suficiente. Samuel ficou quieto. Depois falou. Ela devia ir embora daqui. Elisa endureceu. Não começa. Mateus veio por minha causa. Mateus veio porque fez coisa errada. Se eu não tivesse... Se ele não tivesse... Samuel baixou a cabeça. Elisa não amaciou a voz. Não carrega a culpa de homem ruim só porque estava perto quando ele fez maldade. Augusto recebeu a frase também. Ela percebeu. Os olhos dos dois se encontraram. Clara. A ponte.
As últimas palavras. Não era a mesma culpa. Mas culpa tinha talento para vestir roupas que não eram dela. Samuel foi dormir. Elisa ficou recolhendo as xícaras. Augusto ajudou. Ela acredita no que falou para ele? Perguntou. Elisa sabia sobre o que. Acredita. Para todos? Ela pousou a xícara. Não. Augusto encostou no balcão. Justo. Algumas coisas são responsabilidade. Outras não. Misturar as duas destrói a pessoa. Ele olhou para a velha colher de Clara. As últimas palavras foram dele. Foram. Poderia ter ido com ela. Poderia. Augusto sentiu o golpe. Elisa aproximou-se. Ele quer que ela minta? Não. Então não vai dizer que não teve escolha. Teve. Fez uma escolha ruim. Ele fechou os olhos. Eu sei. E passou 7 anos se punindo. Sim. Clara pediu isso? Augusto abriu os olhos. Não. Então talvez já tenha pago uma dívida que ninguém cobrou. Ele respirou fundo. Elisa não tocou nele. Ainda. Como se perdoa uma coisa que não dá para desfazer? Ela olhou para a mesa. Talvez não perdoe de uma vez. Pegou um pano. Talvez faça diferente na próxima escolha. Augusto observou as mãos dela. E se não houver próxima? Elisa ergueu o olhar. Sempre tem. Só não vem com a mesma cara. A distância entre eles era pequena. Augusto percebeu antes dela. Ou talvez os dois percebessem há semanas. Ele poderia aproximar-se. Não fez. Samuel precisa de você. Elisa assentiu. Precisa. E você precisa decidir o que vai fazer depois. Algo se fechou um pouco no rosto dela. Ela sabe. Não quis dizer. Ela sabe o que quis dizer. Augusto recuou. Elisa apagou a luz da cozinha. No corredor, antes de entrar no quarto, virou. Boa noite, Augusto. Boa noite. Ele ficou sozinho. Não sabia que aquela conversa seria o começo de outra perda. Só que desta vez, a perda não viria por morte. Viria por escolha. E talvez fosse exatamente isso que ele precisasse aprender a suportar. Samuel melhorou rápido o bastante para querer trabalhar antes de poder. Augusto colocou-o na oficina. Serviço leve. Organizar ferramenta. Anotar peças. Nada de carregar peso. O rapaz reclamou. Augusto ignorou. Elisa observava os dois de longe. Numa manhã, encontrou Samuel ensinando Augusto a usar uma função do celular. O mundo acabou, ela disse. Samuel riu. Ele sabe mandar localização agora. Então milagre existe. Augusto levantou o aparelho. Também sabe bloquear contato. Duplo milagre. Riram. Foi uma cena simples. E justamente por isso doeu em Elisa. Porque começara a imaginar futuro. Essa era a parte perigosa. Na semana seguinte, Vicente, o dono da loja de ferragens, apareceu na fazenda. Não para cortejar. Trazia uma proposta. A irmã abriria uma padaria maior na vila e precisava de alguém para comandar a cozinha. Salário fixo. Registro. Horário. Um pequeno quarto nos fundos durante os primeiros meses. Elisa ouviu tudo. Augusto também. Vicente foi embora. A cozinha ficou silenciosa. É uma boa proposta, disse Augusto. Elisa passou farinha sobre a mesa. É. Vai aceitar? Não sabe. Ele queria dizer fica. A palavra subiu. Parou. Elisa olhou. Parecia esperar alguma coisa. Augusto segurou. Devia pensar. Uma sombra passou no rosto dela. Vai. Durante 2 dias, falaram apenas de trabalho. No terceiro, Elisa anunciou. Aceitou. Augusto estava consertando uma dobradiça. O alicate parou. Quando começa? Segunda. Vai morar lá? Por enquanto. Samuel? Vai ficar com Dona Cássia umas semanas. Rony conseguiu vaga numa oficina em Córrego Fundo e o dono aceita Samuel quando estiver melhor. Ele quer ir. Augusto assentiu. Tudo organizado. Tudo sensato. Sentiu ódio da sensatez. É bom. Elisa cruzou os braços. Só isso? Augusto olhou. O que deveria dizer? Nada. Ela virou. Elisa parou. Augusto largou o alicate. Ele não quer que vá. Ela fechou os olhos. Quando se virou, havia dor e alívio misturados. Então por que não falou?
Porque não quer que fique por precisar de teto, emprego ou proteção. Ela não precisa mais. Exatamente. Augusto aproximou-se. Se ficar agora, ele precisa saber que é porque escolheu. Elisa respirou. E como vai saber se ela nunca teve chance de escolher outra coisa? Ele entendeu. A padaria não era ameaça. Era liberdade. Ela precisava ir. Não para fugir, para descobrir se voltaria, podendo não voltar. Aquilo doeu de um jeito limpo. Então vai. Os olhos dela se encheram. Ele torna tudo muito difícil. Achei que estava facilitando. Ela riu chorando. É pior. Augusto também sorriu. Na manhã de segunda, colocou a mala azul na caminhonete. Dessa vez, Elisa deixou. O quarto estava limpo, a cama arrumada. Mas ela não devolveu a chave. Augusto percebeu, não mencionou. Na vila, pararam diante da padaria. O cheiro de pão novo saía pela porta. Elisa segurou a mala. Obrigada, já falaram sobre isso. Vai falar de novo. Ela aproximou-se. Augusto pensou que receberia um abraço. Elisa colocou uma mão em seu rosto. O mesmo rosto que aprendera a sorrir pouco a pouco. Cuida da cozinha. Ela acha que ele vai cozinhar? Não. Cuida para não deixar morrer de novo. Augusto cobriu a mão dela com a dele. Elisa ficou na ponta dos pés. Beijou-o. Um beijo breve. Sem promessa. Sem pedido. Quando se afastou, os dois estavam assustados. Isso complica. Augusto murmurou. Muito. Ainda vai? Vai. Ele assentiu. Certo. Elisa pegou a mala. Caminhou até a porta. Antes de entrar, virou. Augusto ainda estava ao lado da caminhonete. Ela sorriu. Entrou. Ele voltou sozinho. A fazenda pareceu silenciosa, mas não como antes. Na cozinha havia temperos que Elisa plantara. A mesa grande, o vaso de manjericão, a cadeira de Clara, a colher rachada. Nada fora apagado. Nada voltara a ser como antes. Augusto colocou água para café. Dessa vez não queimou. Sentou à mesa. Na cadeira dele. A cadeira de Clara permaneceu vazia. E pela primeira vez, o vazio não pareceu uma sentença. Era apenas uma cadeira. Uma mulher havia existido ali. Outra existia em outro lugar. E Augusto continuava existindo também. As semanas seguintes ensinaram a Augusto uma verdade desagradável. Saudade não era exclusividade dos mortos. Elisa estava a 17 quilômetros. Podia ser visitada. Podia telefonar. Podia voltar. Mesmo assim, fazia falta. O primeiro domingo foi o pior. Augusto acordou tarde demais para alguém acostumado com 5 da manhã. Fez café. Comeu pão. Passou pela varanda. Voltou. Abriu o quarto de Clara. Começou a separar livros. Não para fugir da ausência de Elisa. Talvez um pouco. Mas também porque aqueles livros haviam esperado tempo suficiente. Levou 3 caixas para a escola de Vila do Cedro. A diretora, Dona Marta, quase chorou. Isso era da Clara? Era. Ela falava dessa biblioteca. Augusto sentiu o golpe. Eu sei. Quer que coloque uma placa com o nome dela? Ele pensou. Pequena. Dona Marta sorriu. Pequena. Na semana seguinte, trabalhadores consertaram uma sala. Augusto ajudou. Não pagou tudo. Chamou vizinhos, pediu madeira. A escola pintou. As crianças fizeram desenhos. O projeto cresceu porque outras pessoas se envolveram. Exatamente como Clara teria feito. Quando a biblioteca abriu, Elisa apareceu. Vestido amarelo, cabelo preso. Augusto estava carregando uma estante. Parou ao vê-la. Veio. Samuel contou. Traidor. Muito. Elisa entrou. Viu a placa. Sala de leitura Clara Nogueira. Passou os dedos sobre as letras. Ficou pequena. Foi a ordem. Ela sorriu. Crianças correram entre os dois. Não tiveram tempo para conversar. Mais tarde, encontraram-se do lado de fora. Como está a padaria? Trabalho demais. Então está feliz. Bastante. A resposta machucou e alegrou ao mesmo tempo. E o quarto? Pequeno. Tem uma janela virada para uma parede. Parece péssimo.
É dela. Augusto assentiu. Entendia a importância da frase. Samuel? Começou na oficina. Rony também. Os dois brigam todo dia e almoçam juntos. Então estão bem. Estão aprendendo. Ficaram em silêncio. E a fazenda? Ela perguntou. Aurora comeu metade de uma camisa do Sebastião. Elisa riu. Ela sabia que dar nome era boa ideia. Foi a pior coisa que aconteceu naquela fazenda. Mentiroso. Os olhos dos dois se encontraram. A intimidade ainda estava ali. Não diminuíra. Apenas deixara de depender de proximidade. Ele sentiu falta dela. Augusto disse. Elisa parou de sorrir. Ela também. Nenhum avançou. Por que não voltou? Augusto perguntou sem acusar. Elisa olhou para as crianças na porta da escola. Porque precisava saber se conseguia ficar em outro lugar e ainda querer estar lá. E consegue? Ela virou os olhos para ele. Consegue. O coração dele bateu mais forte. Isso responde metade. Ela sabe. E a outra? Elisa aproximou-se um passo. Ainda está descobrindo. Augusto sentiu vontade de puxá-la. Em vez disso, assentiu. Descobre. Ela sorriu. Está ficando bom nisso. Em quê? Em não apertar coisa que precisa de espaço. Ele soltou um ar divertido. É horrível. É. Separaram-se naquele fim de tarde. Sem beijo. Augusto dirigiu de volta com o sol atravessando o para-brisa. Parou na ponte. Desceu. Caminhou até a cruz. Trocou a madeira velha por uma pequena placa que fizera na oficina. Não havia frase. Apenas. Clara. 1978-2019. Abaixo. Um desenho minúsculo de um livro. Augusto colocou flores do campo. A biblioteca abriu, disse. O vento respondeu nas folhas. Ele permaneceu ali alguns minutos. Depois voltou para casa. Não esperava a resposta dos mortos. Finalmente começava a entender que lembrar não era conversar com fantasmas. Era permitir que o amor tivesse existido sem exigir que o tempo parasse junto com ele. 2 meses depois, chegou a chuva de outubro. Grossa, quente, cheiro de terra molhada entrando por todas as janelas. Augusto estava no curral quando viu uma figura correndo pelo terreiro com um saco sobre a cabeça. Elisa. Ele ficou parado na chuva. Ela subiu a varanda rindo, tirou o saco e sacudiu o cabelo. Vai ficar aí? Augusto caminhou até ela. O que está fazendo aqui? Boa tarde para ele também. Boa tarde. O que está fazendo aqui? Elisa segurava uma cesta. Trouxe pão. 17 quilômetros para trazer pão? Talvez seja pão muito bom. Augusto pegou a cesta. Está quente. Saiu do forno. Entraram. A cozinha estava acesa. Augusto mantivera o fogão em uso. Contratara Dona Neuza para cozinhar durante a semana, mas naquele domingo estava sozinho. Elisa olhou ao redor. Cuidou. Mandou. Ela viu a caneca de Clara. Continuava no gancho. Ao lado havia outra, azul. Elisa reconheceu. Era a que usava quando morara ali. Ela não disfarçou a emoção. Guardou. Não era dele. O trovão veio longe. Sentaram. Augusto cortou o pão. Ficou torto. Continua criminoso com faca. Ninguém é perfeito. Elisa passou manteiga. Ela pediu demissão. Augusto congelou. Por quê? Porque vai abrir uma cozinha própria. Na vila? Talvez. Com que dinheiro? Ela ergueu a sobrancelha. Cuidado. Augusto imediatamente entendeu. Não estava oferecendo. Bom, estava perguntando. Juntou o suficiente para começar pequeno. Vicente vai alugar uma sala nos fundos da ferragem por preço justo. Ela vai vender almoço e pão. Augusto sentiu orgulho. É uma boa ideia. Também acha. Comeram. A chuva ficou mais forte. E o quarto? Ele perguntou. Entregou. O pão parou no caminho da boca. Onde está morando? Elisa olhou para ele. Por enquanto, na casa da irmã de Dona Marta. Augusto tentou esconder a decepção. Falhou. Por enquanto. Silêncio. Elisa limpou uma migalha. Ela veio porque precisa perguntar uma coisa. Pergunta. Os olhos dela estavam sérios.
Quando chegou aqui, tinha uma mala, R$ 180 e nenhum lugar para dormir. Augusto ouviu. Ficou porque precisava. Sim. Depois trabalhou porque precisava. Sim. E gostou de Augusto num período em que ainda precisava de teto, proteção, dinheiro, muita coisa. Ele queria interromper. Não interrompeu. Por isso foi embora. Eu sei. Não sabe tudo. Elisa respirou. Foi embora porque precisava descobrir se o sentimento ficava quando a necessidade acabasse. O mundo se reduziu à cozinha. Fogo, chuva, pão, 2 copos. E ficou? Perguntou Augusto. Elisa sorriu com os olhos cheios. Ficou pior. Ele soltou uma risada que quase quebrou no meio. Ela continuou. Agora tem trabalho. Dinheiro dela. Um negócio começando. Samuel está bem. Mateus não manda mais na vida de ninguém. Ela pode alugar quarto. Pode mudar de cidade. Augusto assentiu devagar. Pode. Elisa levantou. Caminhou até ficar diante dele. Então, se voltar para esta casa, não é porque não tem para onde ir. Augusto se levantou também. Não. É porque quer estar aqui. Ele olhou para ela. Quer? Elisa tocou a camisa molhada dele. Quer. Augusto não a beijou imediatamente. Havia uma última coisa. E a cozinha? Ela piscou. O quê? Não precisa trabalhar aqui. Elisa começou a sorrir. Ainda bem. Pode ter seu negócio. Vai ter. Pode guardar seu dinheiro. Vai guardar. Pode ter chave. Já tem. Ela tirou a antiga chave do quarto do bolso. Augusto riu. Ladra. Ele que esqueceu de pedir. Posse indevida. Chama a polícia. Ele colocou a mão no rosto dela. E se algum dia quiser ir? O sorriso diminuiu. A pergunta importava. Elisa cobriu a mão dele. Vai falar. E ele vai ouvir. Mesmo se doer? Augusto pensou em Clara saindo sob chuva. Pensou em tudo que tentara aprender depois. Principalmente se doer. Foi Elisa quem fechou a distância. O beijo não teve pressa. Não tinha dívida. Não tinha resgate. Não tinha morto sendo substituído. Era entre 2 pessoas vivas que poderiam estar em outros lugares. E mesmo assim, tinham escolhido aquela cozinha. Quando se separaram, a chuva martelava as telhas. Augusto encostou a testa na dela. O pão vai esfriar. Problema sério. Gravíssimo. Ela riu. E a casa inteira pareceu aprender o som. 1 ano depois, quem passava pela estrada da fazenda Santa Eulália, ao anoitecer via luz na cozinha. Não todos os dias. Elisa mantinha seu pequeno restaurante na vila. Chamava-se Mesa Aberta. No começo eram 4 mesas. Depois, 6. Ela fazia pão cedo, almoço até as 2 e fechava antes do fim da tarde. Não aceitou dinheiro de Augusto para abrir. Quando ele tentou oferecer um empréstimo formal, com papel e juros simbólicos, ela recusou. Se quebrar, quebra com o dinheiro dela. Isso é teimosia. É liberdade. Augusto aprendeu a admirar sem interferir. Samuel tornou-se mecânico. Voltava à fazenda aos domingos e ainda tinha dificuldade com certos ruídos. Porta batendo. Motor acelerando atrás dele. Homens falando alto. Mas já não escondia pão no bolso. Rony abriu sociedade na oficina 2 anos depois. O processo contra Breno Vilar arrastou-se, como processos costumavam fazer, mas os trabalhadores receberam documentos, assistência e a possibilidade de falar. Mateus desapareceu da região antes do julgamento. A ameaça deixou de governar a vida de Elisa muito antes de desaparecer completamente. Isso era liberdade também. Na fazenda, Aurora teve seu primeiro bezerro. Augusto fingiu indignação quando Elisa deu nome ao animal. Sebastião contou para todo mundo que o patrão havia mandado fazer uma placa com o nome 2 semanas depois. A biblioteca Clara Nogueira ganhou mais 2 estantes. Uma vez por mês, Augusto levava crianças da escola para passar uma manhã na fazenda. Ensinava a plantar, mostrava bezerros, explicava como funcionava a bomba d'água. Clara teria rido da ironia de vê-lo cercado por 20 crianças. Ele também ria.
Isso bastava. Numa tarde de agosto, Elisa chegou cedo. Encontrou Augusto sozinho na cozinha. Sobre a mesa havia 2 caixas. O que é isso? Coisas do quarto de Clara. Elisa parou. Quer ajuda? Quero. Abriram. Vestidos, cadernos, fotografias, fitas. Augusto separou o que doaria, o que ficaria, o que entregaria à escola. Nenhuma peça parecia pedir permissão. No fundo da segunda caixa, encontrou o velho caderno vermelho de receitas. Abriu. Uma folha caiu. Era uma lista escrita por Clara. Coisas que Augusto precisa aprender antes de ficar velho demais. Elisa começou a rir antes mesmo de ler. Não lê. Agora ela vai ler. Pegou a folha. 1. Fazer arroz sem queimar. 2. Dançar sem contar os passos. 3. Dizer que está com medo antes de ficar bravo. 4. Pedir ajuda antes de tentar carregar sozinho. 5. Entender que casa não é parede. Elisa parou. Augusto não respirava. Abaixo havia uma última linha, acrescentada com outra caneta. 6. Se um dia ela não estiver aqui, continuar. A cozinha ficou silenciosa. Augusto sentou. Durante alguns segundos, voltou a ter 47 anos e um telefone tocando no meio da noite. Depois a memória passou. Elisa colocou a folha sobre a mesa. Não disse nada. Augusto chorou, sem esconder, sem virar o rosto. Elisa sentou ao lado. Esperou. Quando ele conseguiu respirar direito, enxugou os olhos com a manga. Ela tinha mania de lista. Era uma mulher inteligente. Mandona. Também. Augusto pegou a folha. Rio molhado. Arroz ainda queima. Muito. Dançar é pior. Trágico. Ele olhou para Elisa. O terceiro melhorou. Melhorou. Quarto também. Às vezes. E o quinto? Elisa olhou ao redor. O fogão. O vaso de manjericão. A caneca velha. A nova. Pães esfriando. Chaves sobre a mesa. Uma fotografia de Clara numa prateleira. Outra de Augusto, Elisa e Samuel no aniversário da biblioteca. Nada competia. Nada precisava desaparecer para outra coisa existir. Acho que aprendeu. Augusto dobrou a lista. Colocou dentro do bolso. E o cesto? Elisa segurou a mão dele. Está aprendendo. No fim da tarde, foram até o IP onde Clara estava enterrada. Elisa levou flores. Não porque fosse aniversário. Porque havia flores. Augusto colocou a lista perto da lápide por alguns minutos. Contou sobre a biblioteca, sobre Samuel, sobre Aurora, sobre a cozinha de Elisa. Falou em voz baixa. Elisa permaneceu longe o suficiente para que aquilo continuasse pertencendo a ele. Quando Augusto terminou, recolheu a lista. Não deixou. Era coisa de vivo. Voltaram caminhando. O sol atravessava as árvores. Perto da casa, fumaça começou a sair pela chaminé porque Sebastião tivera a ideia péssima de tentar preparar café e quase apagou o fogo. Elisa correu para salvar a cozinha. Augusto ficou no terreiro ouvindo. Sebastião, isso é açúcar demais. Dona Elisa, sempre fiz assim. Então sempre fez errado. Samuel ria na varanda. Farofa, já velho, dormia perto da porta. Uma criança de algum empregado atravessou o quintal atrás de uma bola. Uma vaca mugiu no curral. Uma panela bateu. Alguém abriu uma janela. O vento trouxe cheiro de café. Augusto parou. 7 anos antes, teria chamado aquilo de barulho. Agora entendia. Era vida. Entrou na cozinha. Elisa estava perto do fogão. Ele vai ficar parado? Estava pensando. Perigoso. Augusto aproximou-se. Lembra da primeira coisa que falou para ele? Ela pensou. Cozinhando? Depois. Elisa entendeu. O sorriso mudou. Ela não tinha para onde ir. Lembra. Augusto olhou para a mesa cheia. E agora? Elisa acompanhou o olhar. Havia lugares. Mais do que 2. Mais do que qualquer um deles imaginara precisar. Ela tirou o avental, pendurou no gancho e ficou diante dele. Agora ela tem. Augusto sorriu. Elisa balançou a cabeça. Não entendeu. Então explica.
Ela pegou a mão dele. Agora ela tem muitos lugares para onde pode ir. Augusto permaneceu quieto. Elisa apertou seus dedos. Só que escolhe voltar para este. Lá fora, o vento passou pelo terreiro. A porta da cozinha bateu uma vez e tornou a abrir. Augusto não correu para fechá-la. Ninguém correu. A porta permaneceu aberta. E a casa também.